em agosto de 2004, veio falando de uma fraude. Foi muito interessante, porque ele fala da fraude de um pesquisador que ele tinha um crânio que era o crânio padrão Neandertal. Ele havia datado esse crânio como tendo 27.400 anos. E a hora que o povo apertou um pouquinho, ele confessou que ele havia pego esse crânio da tumba de um homem que tinha morrido no ano de 1750. Ou seja, crânio padrão de Neandertal era de um homem de 250 anos atrás. Você fala, não, mas não acredito. Os Neandertais e seres humanos sempre viveram juntos. É que nós demos uma pequena diferencinha assim para os Neandertais, porque parece que eles eram um pouquinho mais inteligentes que a gente. O crânio parecia ser um pouquinho maior em alguns casos. Então parece que o homem já foi um pouquinho mais inteligente no passado. Parece estar diminuindo atualmente. É interessante porque tudo isso daí as pessoas chegam e falam assim, não, mas quais são as implicações desse tipo de coisa? As implicações são essas que vocês estão vendo aí. Dr. Chris Stranger disse o seguinte, que o que foi considerado maior evidência, demonstrando que Neandertais viveram no passado norte europeu, acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Em outras palavras, o que você está aprendendo hoje para entrar no vestibular não é mais verdade. E o que você está estudando e decorando para tirar nota na prova, para sair da faculdade, também não é verdade. Eu gosto de brincar um pouquinho, mas quando eu dou todas essas palestras, eu peço para o pessoal, faça o seguinte, pega esse cabinho que está ligado atrás do seu crânio e faz assim, ó, solta, entra, sai do Matrix, vem para a realidade. Porque você está sendo, assim, literalmente, recebendo informação do Matrix. Daí as pessoas chegam para mim e falam assim, não, espera aí, quando você trata dessa questão dos antepassados, esses antepassados dos seres humanos são reais. Sim, nós encontramos fósseis. São reais? Não, isso é uma interpretação. Olha que interessante. Um deles é isso aí, o crânio do Homo habilis. O crânio do Homo habilis, esse crânio que foi encontrado fossilizado aí, foi datado como tendo de 1.900.000 a 1.800.000 anos atrás. Então, o Homo habilis foi um antepassado do ser humano. Quais são as características do Homo habilis? Uma delas é que ele é parecido com um dos nossos ministros. Você pode perceber claramente, bem típico nosso Brasil. Característica principal, características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas savanas africanas, praticamente a origem do fóssil, e postura ereta. Então, quando nós pegamos esse material, a foto que está ali, o desenho que está ali, eu peguei de um livro, tá? Então, por favor, qualquer coincidência é mera coincidência. O que nós estamos vendo ali é a descrição do que seria o antepassado do ser humano. Vocês se lembram das 3 partes de uma cosmovisão? Como tudo começou, o que deu errado e como restaurar. Pessoas me perguntam, mas vocês criacionistas fazem o que daí com o homem de Neandertal, o Homo habilis, desculpe. Bom, só uma boa pergunta, né? Onde você coloca o Homo habilis na Bíblia? Você não precisa colocar na Bíblia. Essa foto foi tirada em 2002. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas limitadas, rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, a origem, postura ereta. O irmão dele já é falecido, perfeito como eu e você. Ele nasceu com uma doença chamada microcefalia. Os evolucionistas pegam um fóssil de alguém desse jeito, chamam um especialista em nervos e músculos, pega a massinha e começa a moldar, para você ter uma ideia de como se pareceria aquele antepassado do ser humano.
Nós, os criacionistas, a gente vai e tira a fotografia porque eles estão por aí ainda hoje. Antepassado do ser humano? Não. O que deu errado? Doença faz parte da queda. Enfermidade faz parte da queda. Você acha que a gente não iria achar toneladas de fósseis por aí de pessoas com deformações? Claro que sim. Só que não se mostram os fósseis daqueles que não têm deformação, porque eles são parecidos com a gente. Então pega-se aqueles que são diferentes e esses a gente pega e faz essas datações malucas, atribuindo esses milhões de anos. Estamos terminando. Como é que fica então a questão da origem do ser humano, por exemplo? Bom, a origem das raças. Nós sabemos que todos viemos de uma única e mesma mulher. Estudos mostrando, trabalhando com DNA mitocondrial, mostram isso. Todos viemos de uma única e mesma mulher. E essa mulher deve ter vivido no máximo entre 6.000 e 6.500 anos atrás. É fascinante quando nós fazemos esses estudos. Todas essas são publicações científicas. As pessoas me perguntam, não, mas como é que funciona então toda essa variação que a gente tem? Há 6.000 e 6.500 anos atrás, daria para em 6.000 anos ter toda essa quantidade de gente no planeta com todas as variações? Sim. Olha que legal quando nós trabalhamos com a questão do pai e da mãe, por exemplo. Eu gosto de brincar um pouquinho porque assim fica fácil a gente entender, né? Pergunta para vocês aí, a cor de Adão e Eva, alguns já descobriram, outros não, né? Quando nós pegamos, por exemplo, o pai e a mãe, nós começamos a juntar as partes do pai e da mãe para ver quais são as possibilidades do filho. Olha que legal. Pegando as duas cores de azul, seriam as tonalidades simbólicas de carga genética do pai, e a vermelha e a rosa da mãe. Isso é aquilo que nós chamamos de emão eminho. Então, se você pegar, por exemplo, em termos de cor de pele, você tem o negro com emão emão, você tem o branco com eminho eminho. Tem um pessoal aí do meio, emão eminho, eminho emão. Agora, o que é legal a respeito disso é que se Adão e Eva fossem negros, nós só teríamos negros no planeta. Porque emão emão. Lembra que Adão era emão de alguma coisa, o que ele fosse, Eva também o seria. Porque Eva foi um clone feito de Adão. Então os dois tinham praticamente a mesma carga genética, alteração de cromossomos para ter X e Y, é o que eu costumo dizer para vocês não esquecerem. Se não tivesse sido feita essa alteração, em vez de ser Adão e Eva, seria Adão e Ivo. Estariam só os dois no planeta até hoje e a situação seria caótica. Então dois brigando um com o outro. Portanto, Adão e Eva tinham o mesmo material genético, emão, emão. Emão, emão. Se eles fossem negros, você só teria negros no planeta até hoje. E se Adão e Eva fossem eminho, eminho, os brancos, nós só teríamos brancos no planeta. A questão é que Adão e Eva teriam que ter o emão eminho, que é aquele bronze meio avermelhado que todo mundo gosta de pegar na praia. Eles já vieram de fábrica com o original nessa cor. Esse colorido iria produzir as possibilidades de emão, emão, negro, e eminho, eminho, branco. É interessante porque essa é uma cor muito conhecida, que é a cor do solo. E o nome Adão significa do solo ou da cor da terra. Para terminar, o que a gente faz com os bilhões de anos? Bom, os bilhões de anos estão relacionados principalmente com datação e coluna geológica. Na coluna geológica o pessoal fala daquelas camadas bonitinhas que apareceram, e essas camadas demoraram assim, cada uma delas demorou milhões de anos para se formar. E como nessas camadas nós encontramos fósseis, o pessoal diz que isso daí seria a história da vida. Lembrem-se que isso é uma proposta científica. Quantas evidências eu precisaria ter para derrubar uma proposta? Deixa eu me dar um exemplo. Eu chego para vocês, eu vi um monte de cisnes, de gansos andando por aí. Eu iria dizer para vocês o seguinte: nesse local, todos os gansos são brancos. O que você precisaria para provar que eu estou errado? Quantos gansos pretos você precisaria, ou cinzas, você precisaria mostrar? Um. Só um, não precisa mostrar mais nada. A teoria nos diz o seguinte, que essas camadas que nós encontramos por aí, da coluna geológica, se formaram em milhões de anos.
Bom, se elas se formaram em milhões de anos, o processo foi de formação e solidificação da camada. Daí forma outra e solidifica, forma outra e solidifica, forma outra e solidifica. Agora, como você explica quando você encontra uma montanha em que todas as camadas aparecem ao mesmo tempo e você percebe que houve uma compressão, ou seja, as camadas se dobraram? É porque elas ainda não haviam se formado em rocha. Ah, isso é interessante. Então elas não se formam em milhões de anos? Não. A formação das camadas foi rápida. Mas como é que você sabe disso? Porque nós temos fósseis poliestrata. Você tem uma árvore que atravessa 20 camadas de uma vez só. Como é que você pode ter uma árvore atravessando 20 camadas de uma vez só? Porque, segundo a teoria, a primeira camada formou-se, virou rocha. Pessoal, que legal! A raiz da árvore estava numa rocha.